Turma, hoje, dia 6 de setembro de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de Ética e Legislação Profissional. Observei em relação à semana passada que o número de alunos praticamente dobrou, né? Eu acho que o pessoal que fez acréscimo, né, só foi efetivado realmente da semana passada para cá, né? Então, nós tivemos aí um aumento considerável de alunos na semana passada, se eu não estou enganado. Nós tínhamos por volta aí de 13 alunos e hoje nós estamos com 23 alunos, né? Então, entrou aí bastante gente. Bom, apesar disso, eu estou vendo muitos nomes conhecidos, né? Aí de alunos que já foram meus alunos lá em Projeto 6, né? E para esses que entraram, que estão assistindo a aula pela primeira vez no dia de hoje, queria dizer a vocês que eu já hospedei a aula da semana passada, né, lá no YouTube, e o link vocês encontram no nosso CIGAR, tá? Lá em tópicos de aula, eu já coloquei o link, então, da aula passada, para que vocês não tenham aí nenhum prejuízo com relação a não terem assistido a aula passada, né? Então, a gente fez uma aula introdutória, e hoje a gente vai dar sequência, então, ao conteúdo didático. Tá? Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade legal do arquiteto. Tá? Então, seria a primeira parte da responsabilidade legal do arquiteto. Eu vou compartilhar uma página com vocês e queria já de antemão dizer a vocês que de vez em quando ele dá uma travada, né, como aconteceu na semana passada, e a gente tem que dar o ESC, né, e compartilha novamente, tá? Bom, eu acho que ele já começou aqui com a frescura. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Já sumiu aqui, ó. Tá aqui. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que falar, né, com relação à responsabilidade, né, do arquiteto, por favor, vocês estão enxergando aí uma tela escrito responsabilidade. Podem abrir o olho. Tá. Estamos sim, professor. Tá. Primeira coisa que vocês têm que levar aí em consideração, né, quando a gente vai falar de responsabilidade, eu não estou falando com relação a direito, né? Quando alguém diz a vocês, você é responsável por fazer alguma coisa, ou por algo, ou por alguém, né? É você ter o dever de cuidado, tá? Aqui, né, mais no âmbito da arquitetura, tá? A gente, quando vai falar em termos de responsabilidade, a responsabilidade que a gente se refere seria a questão da responsabilidade técnica, tá? Então, como está colocado aí de uma forma mais geral, né, a responsabilidade, né, ela pode ser definida, né, como uma obrigação jurídica de cumprir uma prestação convencionada, ou seja, alguma coisa está normatizada, convencionada através de um contrato ou de uma lei, né? E por força, né, dessa convenção, dessa lei, né, se você descumprir, né, essa responsabilidade que você teria, né, você vai sofrer uma determinada sanção, né, que seria uma espécie de punição, né, legal imposta, que muitas vezes na própria lei ela coloca, né, as possíveis sanções em caso de descumprimento, tá? Então,
essa responsabilidade ela pode decorrer, né, de uma convenção. O que é uma convenção? Uma coisa que está pré-estabelecida. Então, vamos levar de novo aqui para na nossa seara mais de arquitetura e urbanismo, né? Então, você celebra um contrato com um determinado cliente, né, para fazer um projeto de uma residência unifamiliar em determinado prazo, né, e você entregando aquele produto final, o seu cliente ele vai, né, lhe pagar um determinado valor. Tá? Então, isso aí foi convencionado. Ó, eu entrego esse determinado produto final e o seu cliente, como uma espécie de contra, né, prestação ou uma obrigação por você ter feito aquilo que estava convencionado, ele vai lhe pagar, né, um determinado valor. Tá? Então, essa convenção, ele pode ser um contrato, mas ele pode ser um outro tipo, né, de documento que vai estabelecer, então, essa responsabilidade. Tá? E continuando aí, olha, essa responsabilidade, né, ela, né, que pode ser chamada também de obrigação, ela se exige ou a responsabilidade é decorrente de uma norma, né? Então, a norma, né, é um preceito pré-estabelecido que está, né, amparado, né, através de uma determinada lei. Tá? Essa lei ela tem diversas espécies, né, jurídicas, não convém a gente aqui especificar se ela é uma lei ordinária, se ela é uma lei complementar, se ela é um decreto, se ela é uma resolução, se ela é uma portaria, tá? Mas ela tem um amparo legal, né? E aí o seu dever, né, de cumprir essa responsabilidade se impõe. Bom, então, feito aí os esclarecimentos iniciais, né? Toda vez acontece isso, quando eu demoro muito tempo no slide, ele precisa ser compartilhado novamente, né? Espera aí. Deixa eu ver se agora dá certo. Eu vou compartilhar ele novamente e ele desaparece, mas está aqui. Bom, existem algumas condições, né, para que alguém venha a responder por alguma coisa, tá? Então, essas condições, a gente está chamando, né, aqui de pressupostos, tá? Então, a primeira coisa que, para que alguém responda, né, com relação a uma determinada responsabilidade, é que haja a existência de dano, ou seja, a condição potencial, ou seja, poderia ter acontecido, não é o caso. Então, tem que ter acontecido alguma coisa para você ser responsabilizado, tá? Essa sua responsabilidade, ela pode advir de ação ou omissão, ou seja, você praticar algum ato ou deixar de praticar algum ato e aí aquele, né, dano ocorre, tá? Então ele pode ser tanto por ação ou por você deixar de fazer. Exemplo, né? Vamos supor que você é um salva-vida, né, que está ali na beira da piscina, né, para salvar as pessoas em caso de afogamento, tá? E aí acontece alguma coisa, né? E você não estava lá no seu posto e uma criança se afoga, mas não aconteceu nada porque uma outra pessoa salvou, mas você vai ser responsabilizado por quê? Porque você sequer, né, praticou alguma ação para evitar que aquela criança, né, se afogasse. E você tinha o dever, né, de cuidado com relação a essas pessoas que se afogam. É o caso, por exemplo, de uma babá, né, que tem o dever de cuidado lá da criança enquanto a mãe sai para trabalhar, né? Ou os próprios pais, né? Acontece demais, né? Os pais às vezes vão fazer alguma coisa na rua,
né, e não querendo levar os filhos, deixa os filhos trancados dentro do carro, esquecem, né, que a criança, né, está lá trancada dentro do carro. Acho que vocês já ouviram vários casos desse tipo, né? E o pai, claro, não vai fazer isso por vontade própria, né? Acontece, tá? Então, no direito penal, a gente tem duas formas, né, de entender uma coisa que acontece dessa forma, tá? É a culpa e o dolo, né? Como está aí, tá? Então, culpa aconteceu, alguém morreu, alguém sofreu algum tipo de lesão, mas você não teve a intenção de causar aquele mal para aquela pessoa, tá? Então, é o que a gente chama no direito penal de culpa, tá? Já o dolo é diferente. O dolo, né, você assume o risco. Exemplo, né? Brasileiro é danado para fazer isso, né? Então, sai todo mundo de casa, vai para a balada, toma todas, né? E depois inventa de voltar dirigindo, tá? Então, na hipótese, né, de você atropelar alguém, essa pessoa via óbito, tá? Esse, esse homicídio, né, já que você atropelou a pessoa, vai ser um homicídio doloso, tá? Por quê? Porque você sabe dos riscos, né? Você tem ciência dos riscos de dirigir e beber, né? Mesmo assim, você assumiu e aconteceu. Então, é encarado, né, como uma atitude com dolo, tá? Diferente, por exemplo, de uma pessoa, né, que está aqui sóbria dirigindo e, de repente, por uma fatalidade, uma pessoa, né, atravessou na frente, ele tentou frear, né? Ou seja, não deixa de ser um homicídio, mas é um homicídio culposo, tá? Então, a diferença entre culpa e dolo vai ser exatamente essa intenção, né? Ou até mesmo você não tendo a intenção, mas você praticou algum ato, né, que descaracteriza, né, essa condição, vamos dizer assim, mais cautelosa, né? Porque todo mundo sabe que bebida e direção não combina, mas mesmo assim você bebeu e você, né, dirigiu, então é como se você assumisse, né, ou você entendia quais eram os riscos e assim mesmo você, né, quis dirigir, tá? Então, voltando à questão dos pressupostos, tem que haver a existência do dano, ou seja, a condição potencial não é válida. Você vai ser responsabilizado por ação ou omissão, ou seja, por praticar algum ato ou deixar de praticar algum ato. E a última coisa, também não menos importante do que as duas anteriores, tem que haver uma relação de causalidade entre essa ação ou omissão e o que aconteceu, tá? Então tem que ter uma vinculação, tem que ter um nexo entre o meu comportamento, né, enquanto agente, e o dano experimentado pela vítima, né? Então, eu pratiquei determinada ação e por conta daquela minha ação eu machuquei alguém, por exemplo, né? Eu fiz um projeto de cálculo estrutural, né? Eu errei, né? Eu cometi lá um erro, uma omissão no projeto estrutural, aquela laje, aquela coisa, né? Ruiu, matou uma pessoa, então o erro do meu projeto ele causou, né, uma falha na estrutura que, por consequência, ele causou a morte de alguém porque caiu em cima de uma pessoa. Então, existe aí toda uma relação de causalidade entre essas diversas, né, ações. Né? Então, eu fiz um projeto falho. Né? Meu projeto falho ele causou, né, a queda lá da estrutura. Tá? E por aí vai. Né? Bom, e aí o que nos interessa, né, em termos de responsabilidade técnica, né? Então, dentro da especialidade da arquitetura e da engenharia, tá?
A responsabilidade que mais nos vai interessar é a responsabilidade técnica, né? E dentro tanto da especialidade também da arquitetura como da engenharia, nós vamos encontrar diversos regramentos. O que a gente está chamando de regramentos? São as normas técnicas, né? São as leis municipais, às vezes leis ambientais, o próprio Código Civil, né? O Código Penal, a lei de direitos autorais. Então, tem um monte de coisa aí. Então, vários regramentos, né? São impostos, né? No nosso cotidiano, aí, na nossa atividade de arquitetura, tá? E com efeito, essa carga de responsabilidades ela pode ser encontrada tanto na legislação profissional específica, ou seja, naquela legislação que é direcionada especificamente para o profissional, como em códigos e leis a que todos são submetidos. Na Constituição, o Código Civil, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Direitos Autorais, né, que apesar de ser uma lei que se aplica muito diretamente, né, a essa atividade de criação, né, de obra, de arte, e de projeto, de pintura, de desenho, etc., tá? Ela pode também abarcar aí outras profissões, né? E códigos e leis a que todos são submetidos, a gente falou do Código Civil, né? Código Penal, né? Código Comercial, Código Tributário, enfim, tem um monte de leis aí que não são só para arquitetos, é para qualquer, né, cidadão brasileiro, tá? Bom, a legislação, né, que a gente chama, né, de legislação profissional específica, né, ou seja, aquela que é a regulamentação da profissão, ela implica responsabilidade técnica, né? Como está dito aqui, ó, e esta, como dissemos no início, terá reflexos, né, na esfera da responsabilidade civil e na esfera da responsabilidade penal, tá? Vocês conseguem perceber a diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal, pessoal? Ou não? A responsabilidade penal, ela está mais ligada, né, à questão de atentar contra a vida, né? Como é que eu diria? Barrar o direito de ir e vir das pessoas, né? Cometer algum tipo ilícito, né? O que a gente chama de tipo ilícito seria algum tipo de crime que está tipificado no Código Penal, tá? A responsabilidade civil, ela já vai ser uma responsabilidade que vai tratar mais da relação entre pessoas, tá? É o direito de vizinhança, né? É a lei de contratos, né? É você fazer negócio com outra pessoa, tá? E tudo isso, tanto a responsabilidade, né, civil como a responsabilidade penal, para que ela seja, né, regulamentada como responsabilidade, ela precisa estar, né, balizada por um código, né, ou uma lei que atinja toda a sociedade, tá? Já esclarecendo o que é um código, tá? O código, pessoal, não é uma coletânea de leis espaçadas, tá? O código ele tem toda uma estrutura, né? Que tem uma parte introdutória, normalmente ele é subdividido em livros ou capítulos, onde ele vai colocar, né, dispositivos que têm mais ou menos a mesma natureza, tá? Diferente, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em CLT. CLT seria a consolidação das leis do trabalho, tá? Uma CLT, que é uma consolidação, né? Seria uma reunião de leis espaçadas, ou seja, você não consegue perceber uma estrutura lógica como você encontraria num código, tá? Já uma lei, ela pode ser uma matéria menor, tá? Não deixa de ter sua força coercitiva, né?
o seu poder sancionador. O que seria esse poder sancionador? Na hipótese de não cumprimento, eu te dou uma multa ou eu te privo de liberdade. Tá? Então, tanto a responsabilidade civil como a responsabilidade penal, ela tem que estar, né, fundamentada, né, num dispositivo, né, de lei, tá? Contido num código, contido numa lei específica, tá? Numa norma, para que ela possa ser exigida. Tá? Então, ninguém comete algum ato ilícito, né? Sem que haja algum dispositivo legal que, né, estabeleça aquela obrigação, aquela convenção. Tá? E o profissional cuja atividade é regulamentada, que é o nosso caso, né, a profissão de arquiteto e urbanista, ela é regulamentada por força disso, né? Ela tem um conselho que vai fiscalizar, né, o exercício legal da profissão, tá? Então, a profissão regulamentada, ela deve obedecer também às normas impostas pelo conselho ao qual está subordinado. Então, nós, no nosso caso, nós estamos subordinados às leis, né, que são impostas pelo nosso CAL-BR. Tá? Se vocês quiserem ver todo o conjunto de leis, né, a que estamos subordinados, vocês entram lá no site do CAL, né, tem uma partezinha lá de legislação, aí vocês vão encontrar as legislações federais, né, portarias, né, resoluções, tá? E, às vezes, alguns atos, né, que são estabelecidos localmente. São mais difíceis, mas tem. Então, vocês vão encontrar toda a legislação lá. Tá? Então, a gente vai prestar seu serviço de modo a obedecer a todas essas normas, né, e posturas pertinentes à consecução do seu trabalho, ainda que sejam meras recomendações. Né? Eu já fiz, por exemplo, um projeto, né, que foi a reforma da sede do Ministério da Fazenda aqui no Piauí, que fica ali na Praça Rio Branco, né? E a gente submeteu esse projeto para a Secretaria de Cultura. Na verdade, o prédio ele tem lá um tombamento, né, se não me engano, estadual, né, onde existem algumas restrições com relação à modificação, né, da estrutura do prédio, em função do prédio ser um exemplo, né, do modernismo aqui no Piauí. Tá? E a Secretaria de Cultura, ainda que não tivesse estabelecido através de nenhum decreto de tombamento, né, a preservação do revestimento em mármore branco, ela fez uma recomendação, né, para que não fosse alterado a fachada em mármore branco. Né? E, na época, eu lembro que a gente levou isso para a engenharia, né, do Ministério da Fazenda, que fica em Brasília, e os caras foram totalmente contra. Né? Então, se não tem regramento, né, a gente vai mudar. Então, não foi feita a reforma, não foi porque não foi executado a reforma, não foi porque não foi aprovado lá o projeto. Na verdade, o projeto foi aprovado e isso saiu como mera recomendação. Tá? Foi mais por conta de recurso. Né? Eles chegaram à conclusão que iam gastar muito dinheiro, né, em função do estado em que se encontram as instalações do prédio. Quando eu digo instalações, eu não estou me referindo à instalação elétrica e ar-condicionado, né? E hidrossanitária, não seria somente isso, mas as instalações como um todo. Né? Teria que se fazer um retrofit no prédio enorme. Né? E aí, quando a gente submeteu, né, esse projeto à Secretaria de Cultura, né, o que a gente fez é uma peregrinação, verificou primeiro se existia algum tipo de tombamento com relação à gestão municipal. Não havia. Né? O projeto foi para a Fundação Monsenhor Chaves, que vê essa parte de
tombamento em nível municipal, depois submetemos o projeto ao IPHAN, né? E foi encontrado alguma coisa com relação à legislação estadual, muito pequena, né? Mas aí o projeto foi analisado e saíram somente recomendações, tá? Então, pode ser um exemplo, né, de normas e posturas pertinentes, né, à consecução do nosso trabalho. Bom, como é que, né, a gente entende essa responsabilidade técnica que a gente está colocando aqui muito para o exemplo da arquitetura, mas a gente pode subentender essa responsabilidade técnica também no exercício da medicina, no exercício, né? O designer de interior também, a profissão dele foi reconhecida aí há uns 3 anos atrás, ou 3 ou 4 anos atrás, se eu não estou enganado, tá? Então, a responsabilidade técnica, ela vai englobar cautela e qualificação para o ato, tá? Então, não é qualquer gaiato que vai chegar lá e vai desenvolver, né, o nosso trabalho. Então, vai exigir, né, que esse profissional, né, ele tenha passado por uma escola, né, reconhecida, né, que tem o seu curso reconhecido. Depois, esse diploma ele precisa ser, né, reconhecido pelo conselho, tá? E é alertado aqui, ó, não agindo dessa forma, o profissional poderá responder, né, por danos decorrentes de projeto falho. Inclusive, eu comentei com vocês há pouco, né, a hipótese, por exemplo, de um determinado profissional que faz um projeto, né? Eu falei de estrutura, mas poderia ser um projeto de arquitetura também, né? A gente não pensa que o nosso projeto ele pode causar prejuízo ao nosso cliente só em estar bonito ou estar feio, né? Uma má especificação, por exemplo, num determinado prédio, né? Não estou falando nem em questão de dimensionamento, estou falando em termos de especificação. Você coloca um tipo de piso, né, errado, mal especificado, por exemplo, num banco, né, que tem um determinado tipo de iluminação, que ele causa reflexão excessiva, né, para os escriturários ou para as pessoas que trabalham no ambiente, pode ser um tipo de problema através de uma má especificação. Um piso, por exemplo, que tem um desgaste prematuro porque você não atentou o coeficiente de abrasão, né? Ou um tipo de piso. Estou falando em piso, mas isso, por analogia, pode ser, né, colocado para diversas outras situações. Mas vamos continuar ainda nos exemplos de piso, né? Você vai fazer um prédio para a terceira idade, né, que o público-alvo é a terceira idade, e você coloca lá uma série de barreiras arquitetônicas, piso escorregadio, cheio de ponta, cheio de aresta, ou para crianças, e você deixa lá um monte de locais perigosos, então isso, né, pode ser considerado um projeto falho, né? Eu não sei se alguém aí comentou algo no balãozinho. Eu Deixa eu ver. queria fazer uma pergunta, professor. Pode falar. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa me contrata para eu fazer um projeto, né? Só que aí eu Certo. especifico tudo direitinho, né? De acordo com as normas e recomendações. Só que aí essa pessoa ela não concorda Ok. com, digamos, um tipo de material, um piso, que foi o exemplo que o senhor falou, né? E aí, Aham. por exemplo, se essa pessoa fizer, não, eu quero esse piso aqui. E aí, mesmo eu orientando, não, mas o específico seria esse e tal e tudo mais. E se essa pessoa insistir e eu vier a ceder e, por exemplo, colocar no projeto o piso que ela pediu. Caso venha Uhum. dar algum problema, o responsável serei eu. Continua sendo você, porque você está concordando, assumindo, e você é o responsável técnico, tá? Então, você vendo que aquilo ali vai causar algum tipo de problema, você não deve abrir, tá? Não deve abrir, e se for de forma insistente, você tira até o seu RRT, tá?
Eu tive um caso, não com relação a material, né? Eu fiz um projeto para um cara que tinha... Hoje é uma rede de farmácia, mas antigamente não era, né? E o cara comprou um determinado prédio numa avenida, né? E ele me disse que... E aí a gente seguiu todos os recursos com relação à lei de uso e ocupação do solo, né? E ele me disse que o terreno teria sido muito caro, que ele não ia perder 1 centímetro, né? Então, na execução lá da reforma, ele levou até o limite, né? Que é uma grande besteira, né? O cara achar que ele ocupar 100% do lote vai ser um grande negócio para ele, quando não é, né? Porque hoje, sem estacionamento, você mata, né, o seu negócio, e o cara fez isso, e aí a prefeitura bateu, né, em conjunto com a fiscalização do CAL, do CREA. Nessa época, a gente ainda não tinha conselho, e o grande problema é que isso vai para o nosso cadastro, né? Quando você tiver lá qualquer pendência de notificação, de multa, a não regularização, ela lhe impede de você praticar alguns atos, né, como expedição de certidões, né, de registro de quitação. Então, por exemplo, você quer participar de uma licitação. Um dos documentos que são exigíveis em licitação é a certidão de registro e quitação junto ao conselho. O que é essa certidão de registro e quitação? É um documento onde o conselho diz que você está, né, quite com todas as obrigações, inclusive multas. Então, se você não paga aquela multa ali, né, ele não vai te dar essa certidão, né? Antigamente, inclusive, barrava o registro de novas ARTs, que o documento lá no CREA se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, e no CAL se chama RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Na verdade, é o mesmo documento, só que de conselho para conselho ele tem aí essa alteraçãozinha, né? Então, eu não sei aí, o colega aí que perguntou, tá? É muito complicado a gente ceder, né, quando existe algo errado, tá? Por quê? Porque o responsável técnico é você. Agora, existe uma outra situação, que isso pode ser que nem passe por você, né? Você faz o projeto, né? Entrega teu projeto, entrega lá o memorial descritivo e especificações, e o cliente, por conta própria, ele altera, tá? É uma outra situação também, já aconteceu diversas vezes comigo, né? E aí a gente tem que usar o bom senso, né? Quando essa alteração é uma alteração que não vai causar, né, grandes prejuízos, às vezes é só uma questão estética, a gente pode até fazer vista grossa, né? Verificar se não vai comprometer muito, né, o projeto, mas se for algo gritante, né, que vá ter algum tipo de comprometimento, a melhor saída é realmente você tirar sua responsabilidade técnica, tá? Foi o que eu fiz com relação a esse cliente, tá? Eu vi que aquilo ali ia me prejudicar, né? Ele estava usando praticamente 100% do terreno, não tinha recuo nenhum, tinha que ter recuo lateral, recuo frontal, e ele saiu invadindo tudo, né? Porque realmente o terreno era caro, porque era numa avenida, né? E ele queria usar a farmácia, né, 100%, só tinha abertura frontal e fundo, né? Só que a legislação municipal ela exigia recuos laterais, recuo de fundo e recuo de frente, tá? Então, o que aconteceu? O cliente não queria ceder, ele estava contando que lá na frente, ou numa outra gestão, com amizade, com bola para fiscal, ele ia conseguir, e não foi o que aconteceu. Então, melhor coisa é a gente sair fora, né? Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Então, olha, essa responsabilidade ela pode advir, né, de projeto falho, errônea escolha do tipo de material utilizado, então cai muito nisso que você perguntou aí, tá? Eleição ou conjugação de técnicas erradas
para aquele serviço ou seleção errônea de materiais ou sistemas técnicos, né? Tem algumas empresas, né? Eu conheço um caso de um projeto, não foi aqui, eu acho que foi em São Paulo, né? Que foi especificado um determinado tipo de piso para uma loja do McDonald's, né? E com pouco tempo o material ele sofreu desgaste, né? Depois que foram averiguar, o material ele era um material PEI3, que é para baixo tráfego. E o McDonald's é uma loja, dependendo da sua localização, ele vai ter um alto tráfego ou tráfego pesado, né? Então, deveria ter sido um outro tipo de material, carga pesada, um material, né, de alta resistência. Então, isso é uma seleção errônea de material, né? Ou você adotar determinada técnica construtiva que não é interessante, né, para aquele projeto, tá? Sempre acontece isso, ele trava, aí eu tenho que compartilhar novamente. Espera aí. Vamos ver se ele aparece agora. Ele some aqui, pessoal. É impressionante. Eu estou com um negócio aqui aberto e ele... Pronto, agora foi. Bom, peraí. Isso aqui eu já falei. Bom, está aparecendo aí para vocês a tela, a responsabilidade técnica obrigará ao ressarcimento do dano. Sim, professor. Pronto. Então, olha, então ele está dizendo aí que a responsabilidade técnica obrigará ao ressarcimento do dano nos moldes da responsabilidade criminal, dependendo da esfera jurídica que atingiu, né? Então, por exemplo, nessa situação que eu dei para vocês aí, dessa loja de fast food, né? Cara, para mudar esse piso, né? Ele vai ter que parar a loja dele, né? Então, é possível, né? Dependendo do prejuízo que esse cara leva, alguém aqui já bateu em táxi de carro? Não, né? E já ouviram falar o que taxista quer, além do conserto do carro dele? Ele quer que você pague também os dias parados, tá? Se esse prejuízo é um prejuízo que tenha a morte, alguma lesão corporal, por exemplo, é possível, né, que também, né, entre aí, você responda criminalmente, né? Eu lembro de uma situação, eu já ministrei essa disciplina lá na Camilo Filho, né? E eu tinha um aluno que ele era engenheiro civil, né? E ele estava fazendo o curso de arquitetura, né? Depois de muito tempo, ele era um aluno mais velho, né, do que os demais, né? Ele não era menino assim muito jovem, né? Ele já tinha uma certa idade. E ele me dizia que ele tinha ganho uma licitação da prefeitura para fazer umas paradas de ônibus em concreto armado. Eu não sei se vocês são novos, mas aqui em Teresina, antes dessas paradas aí que são feitas de estrutura metálica ou metálica, a gente tinha umas paradas que ela era tipo um poste, né? E a laje ela era fincada assim como se fosse uma espécie de um poste pirulito, né?
E o que acontece? Ele, para executar essas paradas, ele recebeu um projeto da prefeitura, né? E ele encomendava o concreto, né, para uma empresa de usinagem de concreto, e ele só fazia a montagem, né, a execução, a questão de base, etc. Pois bem, eu não sei se foram duas ou uma só, essas paradas elas caíram, né, e matou um engenheiro dele e um mestre de obra, né? E aí foi uma confusão danada, a imprensa bate em cima, né? Vocês sabem que aqui também no Brasil a gente é condenado muitas vezes antes até do que passar por um julgamento, né? Dependendo do que for, né? A imprensa faz logo seu julgamento prévio, né? E daqui que você consiga se explicar é muito difícil, né? E aí eu sei que na época houve uma repercussão muito grande, né? E ele foi condenado na primeira instância, né? Aí depois ele recorreu e conseguiu fazer com que a prefeitura fosse responsabilizada. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que se fazer quando acontece uma coisa como essa é se fazer uma perícia, né? Verificar exatamente o que é que causou, né, a queda dessas paradas de ônibus. Foi o quê? Problema de execução? Foi o cálculo estrutural errado? Né? Foi algum tipo de problema lá na qualidade do concreto? Né? Então, foi feito uma perícia, né? Foi constatado que o projeto, né, que era um projeto que tinha sido feito na Bahia, né, e estava há muito tempo guardado, e a prefeitura ressuscitou esse projeto, né, e parece que havia também um problema no concreto. Né. Eu sei que ele se safou, né, dessa história aí, mas ele havia sido condenado, né, não a prisão, né, porque foram 2 homicídios culposos, né, ou seja, ele não teve intenção de matar, ele era o responsável pela empresa, né, mas ele não teve intenção de matar, né, então foi um homicídio culposo e houve uma decisão com indenização às famílias, né, tanto do mestre de obra como do engenheiro. Então, eles calcularam o tempo ainda de idade ativa que esses profissionais teriam, né? Ainda, por exemplo, cara, vamos supor que esse engenheiro tivesse 3 anos de formato, supondo que uma pessoa na época teria que trabalhar 35 anos para se aposentar, eles subtraíram, né, aqueles 3 anos, o cara tinha 32 anos ainda, né, de idade ativa para o trabalho, o outro fizeram da mesma forma, e ele teria que arcar com salário, né, para essas famílias, né? Então foi uma condenação mais ou menos assim, né? E aí ele conseguiu provar através da perícia, né, que ele recebeu um projeto falho, né? Houve a solidariedade, né, no processo da prefeitura, ou seja, uma corresponsabilidade da prefeitura, tá? E no caso específico dele lá, né, o dano atingiu, né, a esfera jurídica penal e a esfera jurídica civil, né? Então, quando a gente diz aqui, olha, dependendo da esfera jurídica que atingiu, porque pode ser que você tenha um determinado sinistro que só haja o quê? Dano material, mas pode ser que numa outra situação você tenha dano material e, né, um atentado aí contra a vida, alguém morreu ou alguém se lesionou, alguém perdeu, sei lá, uma determinada parte do corpo que vai, né, torná-lo inválido, então precisa apurar, né, até onde aquele dano, né, atingiu. E como é que a gente, né, assume essa responsabilidade técnica? E aí é que eu
quero que vocês atentem, né, com relação à importância que se tem quando a gente assina um RRT. Quando acontece qualquer coisa, pessoal, né, com um determinado edifício, uma determinada obra, a primeira coisa que a turma vai atrás é quem é o engenheiro responsável pela obra, quem é o engenheiro, né, responsável pelo cálculo. Vocês lembram daquele prédio que caiu em Fortaleza? Eu não lembro se foi em 2019, acho que foi em 2019, não foi no ano da pandemia, eu acho que foi antes, né? Que o edifício ele já vinha dando sinais, né, de fadiga há muito tempo, né? E o síndico, né, em conjunto lá com os conselheiros, pegaram algumas propostas, né, e não chegaram a fazer todas as obras. Eu sei que o prédio caiu. Vocês lembram dessa história? Um prédio que caiu, não foi na Aldeota ou no Meireles, eu acho que foi em 2019, que houve uma comoção popular tremenda, que era um prédio antigo, tinha gente dentro na hora, né? E uma coisa que normalmente parente nos coloca, né, em boca quente é na hora que a gente faz um projeto, o cara vem com uma história. Além de você fazer o projeto de graça para o seu cunhado, né, para sua irmã, para o seu irmão, para sua tia, etc., né, ele ainda vem com papo dizendo que tem um mestre de obra muito bom lá do interior, que ele faz umas casas com as colunas desse tamanho, que passa caminhão em cima, e aí ele quer que você assine, né, o RRT, além do RRT de projeto, também o RRT da execução. Né? Aí vamos supor que essa casa caia, né, mate alguém, tá? E essa pessoa que você fez essa casa, né, ela vendeu para um terceiro. Esse terceiro não quer nem saber se você é filho de não sei quem, ele vai querer lhe lascar, né? Por quê? Porque ele perdeu um ente querido, né? E ele quer lá uma pessoa para se responsabilizar. Então, o arquiteto, pessoal, ele assume formalmente a responsabilidade técnica pelo seu trabalho exatamente através do RRT. Então, uma coisa que eu recomendo demais a vocês, né, é que vocês não assumam nada além do que vocês estão efetivamente trabalhando. Se vocês estão fazendo o projeto, não assine projeto estrutural, projeto arquitetônico, não assine projeto estrutural. Se vocês estão fazendo projeto arquitetônico, não assine projeto hidrossanitário, ou incêndio, ou execução da obra, tá? Porque na hora que vem o pega para capar, né? Nego não quer nem saber se não foi você ou não que fez aquilo ali. Eles vão querer encontrar o Jesus Cristo para crucificar, tá? Então, uma coisa, né, importante é que a gente assuma formalmente somente aquilo que nós fizemos, tá? Bom, a atividade de projetar corpos edificados, no caso prédios, casas, etc., né, ela vem se tornando, pessoal, extremamente complexa, né? Envolvendo diversas especialidades e inúmeros profissionais de muitas áreas técnicas. Tá? Chega obra que você tem mais de um arquiteto, 3 arquitetos. Né? Eu participei de uma obra há um tempo atrás, foi inaugurada aí tem uns 2 anos, 3 anos, mais ou menos, que era aquele TRT ali da Geometry 3, né? O escritório do Adriano Melo fez o projeto básico, meu escritório fez o projeto executivo, eu contratei um arquiteto para fazer o projeto de acústica, né? Contratei um outro arquiteto para fazer a parte do paisagismo. Por quê? Porque era tanto serviço, tanta coisa, então curto espaço de tempo, e é melhor você contratar realmente os especialistas. Por quê? Porque eles têm, né, todo conhecimento, né, mais específico daquilo ali, ele vai fazer num menor espaço de tempo,
e aí você se dedica àquilo que realmente você tem domínio pleno, tá? Então, exatamente porque a gente tem esse universo enorme de profissionais, às vezes, dentro da obra, é importante que a gente delimite qual é a parte da responsabilidade que cabe para cada um. Ó, engenheiro civil, às vezes, na obra você tem N's, né? Tem um que está responsável pelo projeto de sanitário, outro pelo projeto de incêndio, outro pela execução da obra, outro pela fiscalização, outro pela execução da obra, enfim, um monte de coisa, tá? Exatamente por isso, a delimitação da responsabilidade de cada um desses profissionais é de suma importância para efeitos legais. Se acontece alguma coisa, quem é o responsável? É todo mundo? Você pega no mesmo balaio, né? E imputa a responsabilidade para cada uma daquelas pessoas que estão ali envolvidas? Claro que não, né? Se faz uma perícia, é apontado lá, né, o fator que causou aquele determinado sinistro e aquela pessoa, então, ela vai responder, ela vai ter, né, direito ao processo legal, ela vai ter o direito a se defender, tá? E o RRT, ele cria uma espécie de moldura, que foi o termo que eu usei na semana passada, ou seja, aquilo que está dentro da moldura é aquilo que você vai, né, responder. O que tiver fora não lhe diz respeito, tá? Então, se você coloca dentro dessa moldura que você fez um projeto elétrico, mesmo sem saber fazer, né? E você fez a execução da obra, e você fez o projeto hidrossanitário, se houver qualquer problema, os prejudicados eles vão procurar o responsável técnico, tá? Outra forma da gente exigir, né, essa responsabilidade seria também através de cláusulas contratuais específicas. Onde é que vão estar essas cláusulas contratuais? Dentro do contrato que você vai celebrar com o seu cliente, né? Você pode colocar lá algumas coisas. Por quê? Porque o RRT ele tem campos limitados. Vocês estão vendo aqui a figurinha de um RRT, tá? Esse RRT ele é preenchido online, né, no site do CAL, tá? Quando vocês se formarem, eu acho que são 2 meses antes, 2 meses não, 2 semestres antes, né? A coordenação do curso encaminha para o CAL a lista com os possíveis formandos para o semestre X, tá? Então, já é adiantado alguma coisa, né? E aí, quando vocês se formam, vocês vão fazer o pedido de registro no CAL, tá? Hoje o CAL ele é o registro nacional, então eu posso trabalhar em qualquer lugar, tá? Antigamente a gente tinha que fazer um registro em cada local, a gente hoje faz em qualquer local. Eu trabalho aqui, eu tenho meu registro, né? Meu CREA, por exemplo, né? Porque eu sou da época do CREA ainda, é do Rio, né? Quando eu vim trabalhar aqui, eu tive que tirar um visto, né, no CREA Piauí, e aí eu tinha 2 números. Era o meu CREA de origem, que era um número enorme, né, visto PI 6321. Esse era o visto, eram os números, né, que eu utilizava. Hoje não, hoje o registro ele é nacional. Então, eu faço projeto aqui, faço projeto para o Ceará, faço projeto para o Maranhão, sem grandes problemas, tá? Ter que interromper o compartilhamento aqui mais uma vez, porque ele trava. Bom, outra coisa importante, né, para que a gente. Deixa eu ver aqui se consigo compartilhar novamente. Se ele apareceu. Outra coisa importante, né, e que essa aqui é uma dentre as. Acho que são hoje 800, mais de 800 normas que a gente tem aí, né,
na área de arquitetura e engenharia, com essa finalidade, nós temos uma NBR, né, que é essa 05671, que é a antiga NB 578, que é a participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, né, que ela vai nos auxiliar, né, com aqueles parâmetros que são importantes, né, na especificação da necessária divisão de responsabilidades, né, dentro de uma determinada obra, né, quando você participa de uma determinada obra, né, serviço ou obra de engenharia e arquitetura, tá? Indicando algumas de suas responsabilidades e prerrogativas. Eu não vou dissecar a norma aqui, tá? Eu estou citando. Hoje no Google vocês acham praticamente tudo, né? Digita lá, ó, NBR 05671, tá? E depois dê uma olhadinha aí nessa norma, tá? Ela vai exatamente, né, dar alguns parâmetros aí, né, para, né, a gente entender como é que funciona, né, esses intervenientes em serviços e obras de arquitetura e engenharia. Deixa eu compartilhar aqui novamente, porque é danado para travar aqui como é o meu PowerPoint, né? E agora já não está querendo aparecer. Se ele aparece agora aqui. Eu, hein? E agora não quer aparecer a tela. Pronto. Bom, ou ver assim, pode ser que não trave tanto, né? Olha, e aí ele está ressaltando, né, mais uma vez, que a gente delimitar essa responsabilidade, né, ela vai se formalizar, né, através de duas coisas combinadas, né? Primeiro, o RRT. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de manusear um RRT. O RRT ele é uma espécie de resumo do contrato, tá? Ele é muito simples de fazer, né? A gente tem alguns tipos, né, específicos de RRT, RRT inicial, né, que é aquele que dá ponto de partida. Se você cometeu algum erro ou começou a fazer o projeto e houve alteração, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque é obrigatório, quando a gente fecha o contrato com um determinado cliente, né, que a gente, de imediato, a gente registra o RRT, tá? O RRT hoje ele é em torno de uns 90 e poucos reais, tanto faz para uma casa de boneca como para uma cidade, tá? O valor ele é um valor único. Lá no CREA, ele tem variação de acordo com o tipo de projeto, de acordo com o porte, eles atrelam essa variação, né, de área, né, tipo de projeto, ao valor que você vai pagar no RRT. Tá? Bom, eu disse combinado, né, com algumas cláusulas contratuais específicas. O que é isso? O contrato, né,
Então, o contrato ele vai ser exatamente, né, aquilo que vai preencher essas lacunas daquilo que não foi colocado como, né, que não houve campo, espaço lá no RRT, né, para você incluir, tá? E aí você, com o contratozinho, você pode, né, incluir, tá? E ele diz, olha, que isso é crucial, exatamente esse é o aspecto crucial para que um arquiteto não venha a responder por eventuais danos causados, não por eles, né, mas pelos executores da obra. Pessoal, vocês estão vendo aí o barulho aí, doido do vento, está na cara, na cara de vocês também, parece que vai derrubar tudo, né? Parece que vai dar... Esperando esse evento chegar aqui também. Vai dar uma chuva aí. Aqui está parecendo que tem um ciclone aqui do meu lado. Bom, então, é muito importante, né, que vocês tenham o RRT, porque o RRT ele pode ser um aliado também, né, no possível litígio, no possível sinistro, né, vai ser exatamente através dele que você vai comprovar, olha, a minha responsabilidade é isso aqui. Eu fui contratado para fazer um projeto de arquitetura. Eu não sou responsável, né, pelo cálculo daquela obra. A casa caiu, houve uma ruptura parcial da estrutura, né? Vocês devem lembrar daquela confusão que houve com a Sá Cavalcante, né, na época do Rio Puti Shopping, né? O shopping caiu todinho, vocês lembram, né? E aí se passou aí um tempão, né? Ninguém querendo entrar no shopping Rio Puti, inclusive eles tiveram que fazer um trabalho de imagem, né? Aí para tentar resgatar essa imagem, né? A minha esposa tem loja no shopping, né? Tanto lá como no Teresina como no Riverside, e eu lembro que por conta exatamente dessa imagem arranhada, eles estavam fazendo um desconto muito grande, né, para as pessoas voltarem a acreditar no empreendimento, né? Então, é bem complicado. Aí, o que eu estou querendo ligar isso a vocês é porque tiveram ali diversos agentes, né? Então, eram os executores da obra, eles estavam num ritmo muito acelerado, né, para poder entregar a obra, eles trabalhavam 3 turnos, né? Parece que não estavam respeitando o tempo, né, de cura, né, do concreto e disforme, né, e foi feito isso de forma prematura, caiu, né? Eu não cheguei a ver o laudo definitivo dessa perícia, mas o que a gente ouviu, né, comentários aí no meio, né, é que foi algo nesse sentido. Então, quem está ali naquela obra, de certa forma, se sente incomodado, e aí, por isso que é importante você ter o RRT, no caso deles lá no CREA, o ART, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque você vai comprovar, não, a minha responsabilidade é só essa aqui, né? Ou eu estou me responsabilizando por tudo. Existem muitos arquitetos hoje, né, que projetam e constroem, né? Bom, nossa opinião, né, quando a gente fala com relação a esse aspecto crucial, né, não seria no sentido de restrição ao campo de atuação dos arquitetos. Não é que a gente esteja dizendo para vocês, olha, não executem, não façam um projeto elétrico, não façam um orçamento. É você fazer, se responsabilizar por aquilo que efetivamente você vai, né, executar. Seria nesse sentido, tá? É o que está colocado aqui, ó, mas tão somente que estes, né, quando eu digo estes, seriam estes profissionais, eles se responsabilizem apenas por aquelas atribuições que efetivamente tenham atuado, né? Você fez o projeto e vai executar a obra, tudo bem, faça um RRT de projeto e execução, tá? A atuação em qualquer campo da arquitetura deve ser especificadas, né? E os serviços correspondentes delimitados, e isso vai aparecer no seu RRT,
né? Bom, quem tem a obrigatoriedade de fazer o RRT, tá? Quem faz o RRT é o profissional ou empresa, né, no CAL, né, onde estiver prestando seu serviço. Na verdade, hoje, né, ninguém se dirige diretamente ao CAL. Hoje é tudo feito online, tá? Então, essa região aqui, né, eu até tiraria, por quê? Porque o CAL hoje é online, né? Bom, outra coisa que eu corrijo aqui é que a sigla RRT significa Registro de Responsabilidade Técnica, então é masculino, né? Então, a falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa a multa e demais combinações legais. Eu estou falando aqui profissional ou empresa, tá? Por quê? Porque eu posso prestar o serviço como pessoa física ou como pessoa jurídica, tá? Então, se eu tenho empresa, né, por conta da carga tributária, é mais interessante que eu preste o serviço através da empresa, tá? A carga tributária numa empresa é menor do que para o profissional pessoa física, tá? E quando houver prorrogação, aditamento, modificação de objetivo ou qualquer outra alteração contratual que envolva a prestação de serviço de arquitetura, é obrigatório proceder-se a uma ou né, RRT complementar vinculado ao RRT original. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Quando vocês fecham um contrato com o cliente, tá? Para o conselho, ele quer que você registre isso de imediato. Eu não vou ser hipócrita aqui com vocês e dizer para vocês que eu sempre faço isso. Não é sempre que eu faço isso, não. Às vezes eu espero um pouquinho, né? Para não ter que depois corrigir esses dados do RRT. Por quê? Porque isso tem que chegar na prefeitura, né? Preciso, não pode ter uma fração em desacordo. Quando a gente fecha o projeto, pessoal, às vezes a gente fecha por estimativa. Eu quero uma casa de 200 metros quadrados. Aí você faz um RRT de 200 metros quadrados, mas quando você vai fazer o projeto, a casa deu 231,5, por exemplo, tá? Essa retificação diária é necessária, porque o nosso documento é que vai subsidiar a averbação em cartório. A prefeitura, para a concessão do alvará, ela vai te dar aqueles 231,50 exatinho que você fez no projeto, e não aqueles 200 iniciais que eu coloquei lá só para registrar o contrato. Então, às vezes, eu seguro um pouco, né? Quando é o caso de uma reforma, por exemplo, que não vai ter alteração diária, ótimo. Mas quando é um projeto novo, que pode ter variação, eu costumo esperar um pouco. Quando eu tiver já a noção precisa do tamanho do edifício, aí sim, né, eu registro o RRT. Tá? Aditamento seria qualquer tipo de aditivo, né, que você faz ao contrato. Né? Você fez lá um projeto de uma residência unifamiliar, no meio da execução lá do seu trabalho, o cliente diz, eu queria que você fizesse também o apoio de piscina. Isso pode ser um possível aditivo. Né? Um acréscimo que ele faça lá de área, ele pediu uma casa de 3 quartos, e aí agora ele quer fazer uma casa duplex com 5 quartos, é um aditamento, tá? Modificação de objetivo, era uma residência unifamiliar, agora ele quer fazer um projeto comercial, tá? Ou qualquer outra alteração contratual, ou seja, qualquer fato modificativo, né, do seu contrato, ele necessariamente ele tem rebatimentos lá no RRT, tá? Bom, quando determinado contrato englobar atividades diversas, e nos casos de coautoria ou corresponsabilidade, aqui cabe, né, uma explicação. Professor, qual é a diferença entre coautor e corresponsável?
Aí ele diz, vou falar já já, tá? O RRT deverá ser desdobrado, né, através de tantos formulários quantos forem os profissionais envolvidos na obra ou serviço. Eu falei há pouco com vocês, né, que eu participei daquele projeto lá do TRT, ali da João 23, né, e lá nós temos coautores e corresponsáveis. Coautor, pessoal, é aquele que divide a responsabilidade de igual para igual. Então, no meu caso, se eu tenho no meu escritório 2 arquitetos e esse outro arquiteto ele fez o projeto junto comigo, tá? Nem menos nem mais, junto comigo, né? Ou seja, como se a responsabilidade fosse 50%. Eu poderia considerar que esse outro arquiteto que fez o projeto junto comigo, ele é coautor, tá? Então, ele divide de igual para igual a responsabilidade. Já o corresponsável, a gente diria que seriam aqueles profissionais que fazem partes menores de um projeto, tá? E mesmo assim ele vai ter responsabilidade. Exemplo, eu faço um projeto qualquer, né? E chamo um colega para me ajudar no desenvolvimento do projeto, ou no projeto executivo, na parte de detalhamento, ou eu peço para ele fazer o projeto acústico ou o projeto de paisagismo. Então, ele vai fazer uma pequena parte daquele projeto, então ele é considerado um corresponsável. Tá? E o RRT deverá ser desdobrado através de tantos formulários quantos forem os profissionais envolvidos, significa dizer o seguinte, que cada profissional tem o seu próprio formulário de RRT. Eu não faço um RRT com o meu nome de outro. Tá? A gente vincula, ou seja, um profissional ele faz o RRT original, o segundo profissional ele vincula aquele número do meu RRT ao RRT dele. Tá? Existe um campo, quando a gente está preenchendo o RRT, que diz lá, projeto em equipe, né? Projeto individual. Tá? Então, na hora que você marcou em equipe, ele já vai logo pedir para você colocar, né, o nome, né, dos outros, né, ou do outro profissional. Tá? Então, se tiver 4 arquitetos, eu vou precisar ter, e esses 4, né, são coautores ou corresponsáveis, vão ter tantos formulários quantos forem os profissionais envolvidos. Tá? E se houver substituição de responsável técnico pelas obras ou serviços, será obrigatório, né, novo RRT vinculado ao original. Tá? Então, por exemplo, eu fiz o projeto de uma clínica junto com o João, né? O João brigou comigo, o João não quer mais continuar o projeto, tá? Eu chamei Maria, né? Maria vai fazer um novo RRT e o RRT dela vai ficar vinculado ao meu RRT original, tá? E nenhuma obra ou serviço pode ter início sem, né, sem os, né, competentes RRTs, e o preenchimento do formulário é de responsabilidades profissionais. Então, não adianta você querer passar a responsabilidade para o cliente. Primeiro que o cliente não tem acesso ao sistema do CAL para preenchimento de RRT, somente você. Tá? Como eu disse, o RRT ele é do profissional, tá? Só que o profissional pode fazer essa prestação de serviço como autônomo ou como profissional de determinada empresa. Sempre que possível, eu vinculo a minha empresa porque eu tenho flexibilidade, não, eu tenho uma benesse com relação ao imposto. Tá? Bom, right or wrong, né? Certo ou errado. Então, cabe, portanto, aos arquitetos preencher corretamente, né? Vou colocar aqui correto, né? O gênero, seus respectivos, né,
RRT, de modo a não assumirem, para efeitos legais, responsabilidades não atinentes aos serviços contratados. É aquela história que eu falei para vocês, né, do cliente que lhe pede um projeto de arquitetura e quer que você assine a execução da obra, né? E a gente até coloca aqui um exemplo parecido, né? Se, por exemplo, forem contratados apenas para fornecer o projeto arquitetônico, não deverão recolher RRT de responsáveis técnicos pela execução da obra, né? Sob o risco de, caso essa obra executada por terceiro causar danos a alguém, terem eles, arquitetos, de arcar com as consequências, já que legalmente assumiram essa responsabilidade. Tá? Então, a gente passa muito tempo, né, numa faculdade, né, no mínimo aí 5 anos, né, e às vezes, para fazendo um favor, a gente põe em risco, né, todo esse tempo. Né? Por quê? Porque se acontecer qualquer sinistro, né, você pode vir a ter que responder. Não vou dizer que você vai perder o registro em definitivo se acontecer qualquer coisa, mas vai te dar dor de cabeça. Né? Com certeza vai te dar dor de cabeça. Tá? E será considerado nulo, né, o RRT quando contiver dados inexatos, quando as atividades forem incompatíveis com as atribuições profissionais. Então, é você, arquiteto, assinando projeto de ar-condicionado. Né? Então, nós não temos, às vezes, aparecem lá umas atribuições, né? E o cara sai assinando por tudo aquilo ali, mas, né, eu acho que é cada macaco no seu galho, né? E a gente ter que arcar depois com a responsabilidade de uma possível, né, um possível problema aí com relação a essa responsabilidade que você assumiu. Né? E é possível também, como está dito aqui, ó, será considerado um nulo o RRT quando contiver dados inexatos, quando as atividades forem incompatíveis com as atribuições profissionais daquele que se apresentou como responsável técnico e quando for caracterizado exercício ilegal da profissão, né? Que tem muito, né, na nossa profissão. Tem um monte de gente aí, a gente vê engenheiro eletricista fazendo projeto de arquitetura, se auto-intitulando arquiteto. Né? Tinha um profissional conhecido aqui na nossa região que ele foi processado não sei quantas vezes na época do CREA, né? Por conta de ir para a mídia, de ir para a imprensa, né? Dizer que era arquiteto. Tá? Então, é arquiteto aquele profissional que estudou em escola regulamentada, né, reconhecida pelo MEC, né, e que o conselho validou, né, o seu diploma, e para quaisquer efeitos legais, entre eles para fins de acervo técnico, para registrar atividade cujo, né, RRT não se fez na época devido, o interessado deverá requerer o registro por escrito ao CAL da jurisdição de atividade foi exercida juntamente com a documentação comprobatória, especificação de sua participação na atividade e aqui tido. Tá? Isso que está colocado aqui é o seguinte, é o chamado RRT extemporâneo. O que é isso? Você tinha que ter registrado um RRT específico numa determinada época, né? E aí o cara executou, você não registrou, e aí você só vai fazer isso no ano que vem, tá? E aí você vai ter que juntar alguma documentação que foi exigida lá, às vezes eles exigem que você... Tudo é feito por download, tá? Na verdade, upload. Você faz o upload para o sistema, aquilo ali é analisado, né? Às vezes eles cobram uma multa, né? Pelo fato de você estar registrando um RRT fora de época, é esse nomezinho extemporâneo, tá? Já aconteceu comigo isso aí, eu registrei, não tive que pagar multa nenhuma, mas isso depende do tempo, né? Que você deixou de registrar e o que você vai regularizar, tá? Então, existe no sistema, né?
um negócio como esse. Deixa eu ver se eu entro aqui no sistema para mostrar para vocês como é, né, esse site lá. Login, call, Piauí. Eu só vou omitir aqui para vocês a parte de senha. Pronto, por aqui dá para eu mostrar. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês, né, uma tela, né, do Cical, né? Então, eu posso entrar aqui como profissional, como empresa. Vou entrar como empresa, né? Aliás, como profissional. Já está lá meus dados, já estão salvos. Eu vou entrar aqui, né? Por que será que ele está travado? Será porque eu estou compartilhando? Eu fiz isso várias vezes. CAPTCHA está inválido. Peraí. Pronto. Tá aí uma tela aí. Tá aí uma tela, não tá? Tá sim, professor. Pronto. Aí eu vou aqui, ó, preencher RRT. Certo? Então, eu tenho aqui do lado esquerdo diversos tipos de RRT, né? O RRT simples seria o RRT como se fosse o mais genérico, né? Temos o RRT mínimo. Eu vou um por um, vou melhor aqui um por um. O que é o derivado? É o RRT que permite registrar as atividades que foram objeto de anotação de responsabilidade técnica, ART. Eu já fiz vários desses. São, por exemplo, projetos antigos que eu tenho lá no acervo do CREA. Eu tenho um ART, ainda da época do CREA, e eu quero trazer para o acervo do CAL. Né? Eu fiz o projeto do TRE, eu fiz o projeto da CDL e uma série de outros, eu quero trazer eles para o acervo do CAL. Tá? Então, eu trago esse número, vou fazer o upload, né? E aí registro como um RRT derivado. O social é aquele destinado à habitação de interesse social, né? Pode ser vinculado a um único endereço de conjunto habitacional, edificação residencial multifamiliar, né? Ou até 100 endereços de edificações residenciais unifamiliares com área total até 100 metros quadrados, desde que esteja no mesmo município, né? E ele só é válido depois do pagamento da taxa da compensação do boleto bancário. Aí tem o mínimo, né? Esse aqui são para edificações com área útil ou área de intervenção de até 70 metros quadrados, né? O múltiplo mensal, olha, quando constituir-se de uma ou mais atividades técnicas, né? Então, você faz, por exemplo, levantamento cadastral, o laudo de dispensão, você faz o projeto, a fiscalização, um monte de coisa, tá? E tem o simples, tá? Esse aqui é o que eu mais registro, tá? Então, ó, poderão ser agrupadas atividades técnicas, coordenação e compatibilização. O que mais? Gestão, desempenho de cargo ou função técnica. Aqui você é professor, você é diretor,
de uma consultora, né? É o mais comum. Vamos começar aqui como se fosse um RRT simples, por exemplo, né? Aí o RRT simples, você, né, coloca aqui algumas, né, quando constitui-se de uma ou mais atividades técnicas pertencentes ao mesmo item, né, vinculadas a um contratante e um endereço de obra ou serviço, né? Aí eu vou botar aqui avançar, tá? Aí aqui você vai responder, ó, declaro que esse RRT é constituído de uma ou mais atividades pertencentes ao mesmo item, grupo de atividade. Aí eu assinalo aqui. Esse RRT eu estou preenchendo porque eu recebi uma notificação de fiscalização, o cara foi lá na obra, viu que não tinha. Não, não é. Definir a forma de participação, que eu disse a vocês, ó, é individual ou é em equipe. Se é em equipe, ó, eu vou botar o nome, né, das pessoas. Nome da empresa contratada, eu posso fazer como autônomo, mas eu posso fazer aqui, ó, através da minha empresa, né? Tá? Aí tem aqui tudinho que eu sou responsável técnico dela, né? Aí aqui eu vou botar aqui individual para poder passar, senão aí ele passou. Aí aqui eu vou colocar o CNPJ, né, do meu cliente, né, que ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou colocar aqui se ele é estrangeiro, aí salve avanço. Então, ele é, né, vamos dizer assim, interativo. Você vai colocando e lá no final ele vai finalizar e vai gerar para você uma minuta do RRT, tá? Esse RRT ele só vai ser efetivado depois que o boleto que é gerado ao final desse preenchimento ele é pago e reconhecido pelo sistema do CAL. Normalmente você paga no Banco do Brasil, né? Ele em até 40, 45 minutos ele é reconhecido, tá? Mas em outros bancos às vezes demora mais um pouquinho, Itaú, Bradesco, demora mais um pouquinho, tá? Então é dessa forma. Vocês só vão ter acesso a isso aqui, né? Quando vocês estiverem informados, tá? Mas vocês conseguem fazer um monte de coisa, né? Eu vou sair aqui, né? Eu vou sair do sistema. Aí, como eu falei para vocês, tem aqui a parte de... Ó, aqui você solicita registro profissional quando vocês estiverem aí formado, né? Podem registrar a empresa de vocês. Vocês vão analisar uma certidão que vocês receberam, vocês podem verificar a autenticidade aqui, declarações, né? Verificar se um RRT ele é verdadeiro, né? E tem uma coisa bem interessante, que é a parte de legislação. Eu não estou encontrando aqui. Deixa eu ver aqui, manual da área de serviço. Isso é aqui. Que tem aquela legislação, aqui tem um tutorial, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, não. Eu queria mostrar era a parte de downloads de leis. Depois tem que olhar com mais calma, mas tem tudinho aqui. Se quiser, pode baixar, eu acho que é no Cical Piauí. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Nessa página, né? Então, tem artigos,
eu ver aqui. Dúvidas. Mas tem, pessoal, tem, eu não estou encontrando agora, prometo a vocês que eu vou procurar, mas tem, né? Tá aqui, normas e orientações, a tabela de honorários, guia de registro da responsabilidade técnica, atribuições privativas de arquitetos e urbanistas, nós vamos falar sobre isso, resolução 51. Tem aqui o código de ética e disciplina para arquitetos e urbanistas, direitos autorais, indicação de responsabilidade técnica, tem um manual, né? E tem uma série de outras normas, né, federais. Então, vocês depois, né, nesse endereço, calpi.gov.br, né, vocês deem uma pesquisada, né, para vocês já irem se familiarizando, né, porque isso aqui vai ser o cotidiano de vocês, para registrar projeto, né, para resolver pendengas, né, aí de licitações. Você vai participar de um concurso, o órgão está lá com um salário, né, aviltante. E aí, cadê o salário mínimo profissional? O que fundamenta? Vocês vão encontrar, né, todo esse material bem aqui. Tá? Bom, vou parar aqui o compartilhamento, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não é só a menina dizendo que vai sair da aula. Bom, queria saber se a gente já foi para o último slide. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação ao que nós comentamos hoje, né? Com relação à responsabilidade legal do arquiteto. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar esse mesmo assunto, tá? Para aqueles que não estão em sala, né? Nós estamos aí com 16, tá? Até, acho que sexta-feira, eu publico, né, a gravação dessa aula, certo? E aí vocês avisem para os colegas de vocês. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Pois então, se não tivermos nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, bom feriado para vocês e até a próxima segunda, né? Dia 13, tá certo? Então tá. Até logo. Até mais, professor. Boa noite. Mais.